Bom, pessoal, novamente boa noite. O que a gente vai fazer hoje é, como eu já tinha falado para vocês, é falar um pouco da função exponencial, tá? E como eu falei, a gente não vai fazer os detalhes da construção, só dar uma ideia de como é que a gente faz. Tá? A ideia aqui é o seguinte, pessoal, antes de passar para a construção, para indicação dos passos da construção, vale uma palavrinha. A função exponencial, funções do tipo exponencial, na verdade, para ser mais preciso, elas aparecem quando a gente vai tratar com qualquer tipo de crescimento, qualquer fenômeno que envolva o crescimento, tá? Ela aparece, por exemplo, quando você vai tratar de, aparece na matemática financeira, quando você vai tratar de juros compostos, quando você vai tratar de crescimento populacional, decaimento radioativo, tudo isso aparece exponencial, tá? Funções que crescem ou que decrescem, tá? Tem duas maneiras de fazer, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir a exponencial e apresentar o logaritmo como inversa dessa função, mas também dá para fazer o contrário. Dá para definir o logaritmo e definir, e a partir do logaritmo definir a exponencial como a inversa dele. São funções uma inversa da outra. Só que para usar o logaritmo, para começar com o logaritmo, a gente precisaria do conceito de integral. A gente não conhece ainda, a gente não viu, então não tem como fazer. Tá? Mas a ideia vai ser o seguinte. A gente sabe, pessoal. A gente sabe. Vou fechar aqui para gastar menos banda, tá? A gente sabe, desde sempre, que vale o seguinte. Se você tem aqui o número real A, você pega A, um número real, tá? E você pega N, um número natural. Ok? Então a gente define, a gente sabe que A elevado a N, tá? Então a gente define isso aqui, A elevado a N, como sendo A vezes A, vezes A, vezes A, N vezes. Você pode definir indutivamente da seguinte forma. Indutivamente quer dizer que você usa o anterior para definir o seguinte. É mais ou menos a ideia de progressões aritmética e geométrica. Né? Então você define que A elevado a 1 é A, e você diz que A elevado a N é A elevado a N menos 1 vezes A. Você pode definir dessa forma, pode escrever simplesmente isso aqui. Tá? Ok? Observa que uma propriedade que ocorre é a seguinte, se você tem A elevado a N vezes A elevado a M, isso aqui é A vezes A vezes A N vezes, vezes A, vezes A, vezes A, M vezes. Ok? Então aqui você tem N mais M multiplicações de A por ele mesmo. Né? Então isso aqui é a mesma coisa que A elevado a N mais M. Essa aqui vai ser a propriedade fundamental que a gente vai usar para o que a gente quer, tá? Ok? Então, em termos de função, pessoal, o que a gente está fazendo é o seguinte. Fixado esse A real, fixado o A real, tá? Mais para frente a gente vai supor duas coisas, que o A é positivo e que ele é diferente de 1, tá? Mas uma vez que você fixa o A, você pode definir uma função f dos naturais em R, por exemplo, f de n é A elevado a n.
Isso aqui é uma função dos naturais, dos reais. Tá? Como aqui é um número real, então a elevado a n vai ser um número real. É o máximo que eu posso dizer. Então, qual a ideia, pessoal? A ideia é a gente estender essa função para os reais. Porque, assim, esquematicamente, isso aqui é só uma ideia do que está acontecendo, tá? Só um desenho para... Então, imagine que você tem aqui o conjunto dos naturais, aí aqui você tem o conjunto dos inteiros, contendo esse conjunto, você tem o conjunto dos racionais, e contendo tudo isso, você tem o conjunto dos números reais, tá? Aqui é só um esquema para dizer o que eu quero fazer, o que a gente quer fazer. Então, a nossa função f está definida aqui, ó, nos naturais. Está definida aqui, essa bolinha. Só que eu quero definir ela nesse quadrado todo, ó. Certo? Ela está definida nos naturais, eu quero estender essa função para os reais. Observe o seguinte, pessoal, estender uma função, tá? Fazer extensão de uma função não é nada de muito difícil. Você pode estender uma função do jeito que você quiser. Só que a gente está interessado não em qualquer tipo de extensão, a gente está interessado em extensões onde vale isso aqui, ó. Que a elevado a n mais m seja a elevado a m vezes a elevado a m. A extensão que a gente quer para a função f, a gente quer que valha essa propriedade aqui, ó, tá? Essa propriedade aqui vai ser essencial para é o que a gente quer que valha. A gente quer que valha isso aqui, ó. Ok? Isso aqui é que é o importante para nós, valer esse destaque, essa propriedade aqui que eu destaquei em amarelo. Então, como é que a gente faz? Bom, a gente primeiro vai estender aqui, essa função f vai estender para os racionais, desculpe, para os inteiros. A gente vai sair do vermelho aqui para o azul. Depois a gente sai dos inteiros e vai para os racionais. A gente estende aqui para os racionais. E, finalmente, dos racionais, a gente vai estender aqui para os reais, tá? Tem esses 3 passos a dar aqui. Sair dos naturais para os inteiros, dos inteiros para os racionais, dos racionais para os reais, tá? O que eu vou esquematizar para vocês, eu não vou fazer com todos os detalhes, vai ser o primeiro e o segundo passo. Passar dos racionais para os reais requer algumas técnicas, alguns conceitos que a gente não viu, como eu tinha falado anteriormente, né, como sequência, densidade dos reais, coisas do tipo. Tá? Então, pessoal, o que é que a gente quer fazer? A gente quer sair aqui dos racionais, dos naturais para os inteiros. Lembrando aqui que para nós, o conjunto dos números naturais é o conjunto 1, 2, 3, tá? Para nós o zero não é natural, tá? Até porque ele surge depois, enfim, mas enfim, isso é uma... Então, a gente quer agora passar dos naturais para os inteiros, de tal forma que vale aquela propriedade em amarelo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um sentido para esse símbolo aqui, ó, para essa operação aqui. Quanto é que vale a elevado a zero? Observa que aqui eu já tenho que pedir que o A seja... Aqui eu já estou pedindo que o A seja positivo diferente de 1. Por que diferente de 1? Porque se o A for 1, 1 elevado a qualquer coisa é 1. A gente sai do canto. Tá? E a gente vai trabalhar com ele positivo, porque se ele for 0, por exemplo, 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Tá? É uma coisa que não está bem definida, então a gente quer evitar esse tipo de situação. Okay?
A gente vai pedir que o A seja positivo. Então a gente quer dar um significado para isso aqui. Quanto equivale A elevado a zero? Sempre lembrando que o A é positivo diferente de 1. Tá? Observa que a gente quer sempre que vale isso aqui. A elevado a n vezes A elevado a m seja igual a A elevado a m mais n. Ok? Então observa o seguinte. Eu quero dar um significado para isso aqui. Então, se você fizer essa conta aqui, ó, A elevado a zero vezes A elevado a 1, como vale essa propriedade aqui, isso aqui tem que ser A elevado a 0 mais 1, que é A elevado a 1. Então, você tem que esse número vezes A elevado a 1 é A, mas eu vou manter, é igual a A elevado a 1. Portanto, pessoal, a única possibilidade disso aqui acontecer é o A elevado a 0 ser igual a 1. Que a gente já conhecia, tá? A gente já sabe que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Tá? E de posse disso aqui, agora a gente vai definir. Agora a gente vai estender a função dos naturais para os inteiros. Lembrando que os inteiros, conjunto dos inteiros, ele vem aqui do menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, por aí vai. Ou seja, ele é o conjunto dos naturais, unido com 0, unido com números negativos aqui, tá? Então, se você fazer essa conta aqui, ó, você tem que 1 é A elevado a 0, que a gente já acabou de mostrar, só que você escreve o 0 como sendo menos n mais n. Isso aqui para a propriedade. A gente quer que essa propriedade equivale para todos m e n inteiros, tá? A gente quer que a extensão, a gente sabe que vale isso aqui, ó. A gente sabe que essa propriedade equivale para todos m e n naturais. E a gente quer estender a função de tal forma que vale essa propriedade, mas agora para m e n inteiros. Então, supondo que ela vale, então isso aqui é A elevado a menos n vezes A elevado a n, né? A elevado à soma de duas coisas é igual ao produto de A elevado por cada um dos fatores dessa coisa. Bom, A elevado a n não tem problema, tá? Aqui a gente está tomando um n inteiro positivo, tá? Isso aqui implica, pessoal, que A elevado a menos n é 1 sobre A elevado a n. Então a gente define a f dessa forma. Trocando em miúdos, o que é que eu estou querendo dizer? Então, a gente estava com a função f nos naturais, agora a gente vai definir uma extensão dela. Eu defino. Vou usar a mesma letra, tá? F. Dizer em R pelo seguinte. F de n vai ser igual a A elevado a n, se o n for um inteiro positivo, tá? Ela é 1 se o n for 0, e ela é 1 sobre A elevado a n se o n for um inteiro negativo. Observa que essa função, quando você toma n um inteiro positivo é um natural, né? O conjunto dos inteiros positivos é igual a conjuntos naturais. Então essa função, eu vou chamar essa função aqui de f-til, tá? Então observa o seguinte, que f-til restrito a conjuntos naturais, ela é igual à função f original que a gente tinha. Tá? Ou seja, isso quer dizer que essa função f estende essa função f-til estende a função f, tá?
E ela estende de tal forma que vale a propriedade que a gente quer. Ok? Tudo bem? Pois bem, então essa aqui é a extensão da f dos naturais para os inteiros. A gente vai fazer a mesma coisa agora, pessoal, para passar dos inteiros para os racionais. Como é que a gente vai fazer isso? Vou fazer aqui em outra página. Então, lembrando, agora a gente está aqui com a função f. A gente tinha uma função f de n em R, que era f de n a elevado a n. Aqui lembrando que o a é um número real, positivo, diferente de 1. Ou seja, ele está nos reais positivos, menos 1. Tá? Aí daqui a gente passou para uma extensão, a gente conseguiu uma extensão para um f tio de z em R. Ou seja, f tio restrito a n é a própria f original. Então agora a gente quer fazer o seguinte, agora a gente está aqui com f tio de z em R, e a gente quer passar de novo para uma extensão, fazer uma extensão para uma certa f chapéu de Q em R. Como é que a gente faz isso? Mesma coisa, pessoal, a gente começa com o seguinte, sempre lembrando que tem que nessa extensão aqui vai ter que valer isso aqui também, ó, que a elevado a R. Só um minuto. Tá? A gente quer que a elevado a R vezes a elevado a S seja igual a elevado a R mais S para todos R e S números racionais. Tem que valer isso aqui. Então, pessoal, você faz o seguinte, é só você observar o seguinte, se você chamar R, se R é um racional, ele é da forma Mn, onde M e N são inteiros, e o N é diferente de zero. Tá? Então, se você fizer a elevado a R elevado a N, isso aqui é a elevado a R, vezes a elevado a elevado a R, N vezes. Tá? Então, isso aqui, como eu quero que valha essa propriedade aqui, então isso aqui é a elevado a NR, só que a elevado a NR é a elevado a N. Portanto, pessoal, isso aqui vai permitir estender a função, essa função f tio, para os racionais da seguinte forma. Dado um número racional R da forma Mn, você define a elevado a R, é um número real, tal que a enésima potência de elevado a R, isso aqui faz sentido, a gente sabe fazer isso porque N é um número natural, é um inteiro, na verdade. Então, a enésima potência de A elevado a R é igual a mésima potência de A. É isso que está dito aqui, ó. A elevado a R elevado a N é igual a elevado a M. Ou seja, a enésima potência de A elevado a R é igual a mésima potência de A. Você
você pode escrever isso aqui da seguinte forma. Isso aqui nos permite, na verdade, definir a raiz quadrada, né? Aliás, a enésima raiz. Dizer que a elevado a r elevado a n é igual a elevado a n, m, a mesma coisa de dizer que a elevado a r é a enésima raiz de a elevado a n. Tá? Ou seja, a gente está definindo a elevado a r como sendo a enésima raiz de a elevado a n. Okay? Vai valer a propriedade, né, que continua valendo aquela propriedade, né, que eu falei, que a elevado a r vezes a elevado a s mais s, tá? Isso aqui continua valendo e tal. Como eu falei, pessoal, isso aqui não é uma demonstração, isso aqui é só um esquema de como é que você procede, tá? Então aqui você tem coisas a justificar aqui, tá? Só que como foge ao escopo do curso, tá? Só para mostrar para vocês como é que a gente faz as coisas. Porque às vezes o sujeito joga uma função para a gente, alguma coisa, você fica sem saber de onde é que as coisas vêm, tá? Então, por isso que eu estou fazendo isso aqui para vocês. E finalmente, então feitas as justificativas, a gente não vai fazer aqui, mas uma vez que você faz as justificativas, então você saiu da função f-tio, né, que era dizer em R, você passou agora para uma função f chapéu de Q em R. Você estendeu. Agora você estende essa função aqui para uma função f barra, agora dos reais. Tá? Só que essa extensão daqui para cá, passar daqui para cá, pessoal, requer, como eu falei, usar sequências, esse tipo de coisa. Tá? Então agora vamos passar para o que nos interessa. O que nos interessa de fato, todo esse preâmbulo aqui, é só para dizer que você tem uma construção para sair de a elevado a n com n natural para a elevado a x. No fim das contas, o que eu quero fazer, o que a gente quer fazer é o seguinte. Você estava aqui com a função a elevado a n, e você passar daqui, onde esse n aqui é o natural, para uma função do tipo a elevado a x, onde agora x é um número real. Tá? Para fazer isso aqui, sair do n natural para o x real, você tem que fazer esses passos todos que eu falei aqui, tá? Tem mais alguns que eu não indiquei. O fato é o seguinte, pessoal. Aqui, se vocês tiverem lido o Guidorizi, ele já começa daqui. Ele não faz esse preâmbulo todo que eu fiz, tá? Ele começa de agora. Ele começa com o seguinte. Seja A um número real positivo, diferente de 1. Aí ele define aqui, a função exponencial de base A é uma função f de R em R+, tá? Ou seja, uma função que a cada número real associa um número real positivo. Isso aqui vai ser importante. A gente vai denotar essa função dessa forma aqui. A elevado a x. Tal que vale as seguintes propriedades. A primeira propriedade, que é a mais importante, né, que é o que nos permitiu fazer essa extensão toda, é que f de x mais y, que é a elevado a x mais y, é a elevado a x vezes a elevado a y. Ok? Segunda propriedade é que f de 1, que é a elevado a 1, é a.
Terceira propriedade. Se você pega A e B, aqui o B também é um número real positivo. AB elevado a x é igual a A elevado a x vezes B elevado a x. Aqui lembrando que B é um número real positivo. Na verdade, se ele for... também vale, tá? Quarta é que se você pega A eleva a x e o resultado você eleva a y, isso aqui é a mesma coisa que você pegar o A e elevar a x vezes y. Tá? E as duas últimas propriedades, que são super importantes também, aqui quinta propriedade diz o seguinte: se o x for menor que y e o A for maior que 1, então A elevado a x é menor que A elevado a y. Isso quer dizer que a função f é crescente. Isso aqui vai ser importante para nós. E a sexta propriedade, que é equivalente, mesma coisa. Se x é menor que y, só que agora o A estiver entre 0 e 1, lembra que o A é positivo e diferente de 1. Então, ou ele está entre 0 e 1, ou ele é maior que 1. Então, A elevado a x é maior que A elevado a y, ou seja, f decrescente. Tá? Ou seja, pessoal, uma função exponencial, ela vai ser crescente se a base for maior que 1 e vai ser decrescente se a base estiver entre 0 e 1. Ok? Tem mais duas propriedades que eu vou fazer em outra página, tá? Que são as seguintes. É que essa função f de x igual a elevado a x, ela é ilimitada superiormente. Ou seja, vale o seguinte: vale que o limite de a elevado a x, quando o x tende a mais infinito, é mais infinito, se o a for maior que 1, ou limite quando o x tende a menos infinito de a elevado a x, é mais infinito. No caso em que o a está entre 0 e 1. Ok? Isso aqui, pessoal, quer dizer o seguinte. Então você tem aqui a função. Aqui o eixo x, eixo y. O gráfico dessa função, pessoal, é uma cor desse tipo aqui, ó. Quando A é positivo, ele é uma coisa desse tipo aqui, ó. Cresce. Aqui é o caso em que o A é maior que 1. No caso em que o A é menor que 1, o gráfico dela faz isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá? Esse aqui é o caso em que o A está entre 0 e 1. Tá? Quando o x tende a mais infinito e o A é maior que 1, ela vai para mais infinito, essa função cresce muito rápido, cresce muito rápido. E quando o x tende a menos infinito, essa função vai para mais infinito também. Está dito aqui. Tá? Você certamente conhece essa expressão, né? Que alguma coisa tem crescimento exponencial, quer dizer que uma coisa cresce muito rapidamente. Tá? Isso é bem corriqueiro de ouvir. Às vezes a pessoa não sabe o que quer dizer crescimento exponencial, mas o crescimento exponencial, pessoal, ele é um crescimento muito rápido. Tá? No sentido de que, por exemplo, se você tem uma função
uma função do tipo exponencial. Por exemplo, se você pegar aqui uma função a elevado a x e dividir, por exemplo, por x ao quadrado, essa função aqui, se você calcular o limite quando o x tende a mais infinito, isso aqui, suponha que o a é maior que 1, tá? Deixa eu escrever aqui um pouquinho mais. Então, dizer que se você pegar aqui o a maior que 1, você calcular, por exemplo, o limite de a elevado a x, x ao quadrado, por exemplo, quando o x tende a mais infinito, essa aqui vai para infinito, né? Quando o x vai para infinito, esse aqui vai para infinito também. Só que como eu estou dividindo por infinito, a princípio você vai para infinito aqui e vai para infinito aqui. Só que o numerador vai para infinito mais ligeiro do que esse aqui. Portanto, esse limite aqui é infinito. Tá? A gente vai ver depois essas coisas aqui, tá? Depois eu comento com vocês. A gente vai considerar, pessoal, no curso, especialmente no curso de cálculo 2, isso vai aparecer o tempo todo. Observa que a gente está considerando aqui o A, de novo, o A é um número real positivo, diferente de 1. Mas, para as nossas contas, especialmente no cálculo 2, a gente vai ver que a gente vai considerar um caso especial do A. A gente vai considerar o A como sendo igual ao E, que é a constante de Euler. Constante não, número de Euler. Esse aqui é o que a gente chama de número de Euler, tá? Esse número aqui, pessoal, o valor desse número, ele é dado pelo seguinte limite. O limite, quando o n tende a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, tá? E esse número aqui, ele é um número irracional, que ele é aproximadamente 2,718, tá? Ele é um número irracional. Isso aqui é a base do logaritmo, isso aqui é o que a gente vai chamar de base do logaritmo natural. Enfim. Mas esse número aqui aparece o tempo todo, tá? Qualquer modelagem, qualquer fenômeno que envolva crescimento, esse número vai aparecer. É impressionante. Esse camarada aqui está na natureza, se espalha de um jeito que é impressionante. Tá? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim. Uma outra observação sobre funções exponenciais, que é uma proposição, que a gente também não vai... É que essa função f de x igual a elevado a x é contínua sobrejetiva. Tá? Na verdade, a gente, como ela é crescente ou decrescente, se uma função é crescente ou decrescente, pessoal, ela é injetiva. Como ela é sobrejetiva, então, na verdade, a gente vai concluir que essa função aqui, ela vai ser contínua e bijetiva. Okay? Função exponencial ela é contínua e bijetiva. Tá? Sendo bijetiva, faz sentido... Perdão, como ela é bijetiva, então ela admite uma inversa, né? Então você está aqui a sua função f de r em r+, que a cada x associa a elevado a x, essa função é contínua e bijetiva. Então existe uma função f a menos 1 de r+ em r, que é a inversa de f. Tá? Essa função aqui associa a cada y um número f a menos 1 de y,
que a gente vai denotar como sendo log a y. Tá? Isso aqui, CD, é o logaritmo de y na base A, que é o que a gente conhece lá do ensino médio, né? Ou no meu caso, no segundo grau ainda. Né? Isso que eu vi logaritmo foi algum tempo atrás, né? Ok? Então, ó, observa o seguinte, recapitulando. Tudo que a gente fez aqui, essa extensão, a exponencial, aquelas propriedades. Observa que as propriedades da exponencial, que está na outra página que eu apaguei, são coisas que a gente conhece, né? São aquelas propriedades operacionais de potência, que a gente já conhece. Então, a novidade aqui é a questão de você saber que tem uma construção, que você tem um caminho lógico que é feito para definir as coisas, tá? Porque tem muita coisa que não dá para ser feita no ensino básico, porque requer ferramentas matemáticas mais avançadas, tá? Mas é interessante que vocês tenham uma justificativa, mesmo que vocês não aprendam a fazer, mas você saber que você tem um procedimento ali por trás que funciona e que faz a coisa toda funcionar, tá? Então, pessoal, essa função logaritmo, a gente vai denotar dessa forma aqui, tá? Então, como o logaritmo é inversa da exponencial, você pode dizer o seguinte, que o log de y na base A é igual a x, se somente se a elevado a x é igual a y. Que esse aqui é exatamente a maneira que a gente define logaritmo lá no ensino médio. Tá? É exatamente dessa forma que a gente define. A gente não define logaritmo usando inversa da exponencial, não. Você define, se dado o número real A, você diz que o logaritmo de y na base A é x, somente se a elevado a x é igual a y. E aí você vai tratar alguns casos aqui da base, né? Normalmente a gente trata base 10 ou base 2, né? É o mais comum. E tem uma notação especial no caso em que A é o número de Euler, em vez de escrever log de E, você escreve ln, tá? ln de logaritmo natural. Tá? É só uma questão de notação, tá? Bom, é claro que vale o seguinte, né, pessoal, que A elevado a log A de Y é Y, tá? Porque você está exponenciando o logaritmo na base A. Observe aqui A elevado a log de Y na base A. E também vale que o log na base A de A elevado a X é X. Ok? Vale isso, vale isso. Isso aqui, pessoal, decorre do fato do logaritmo da exponencial serem inverso um da outra, e são propriedades que a gente conhece lá do ensino médio, tá? Bom, o logaritmo tem as seguintes propriedades, que também não vão ser nenhuma novidade, que são as seguintes. A primeira é que se você pega dois números e calcula o logaritmo na base A, você pega o produto deles, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, ou porque é y, desculpe. Tá? A segunda propriedade é que log na base A de x elevado a alfa é alfa, log de x na base A
Ou seja, quando você calcula o logaritmo de alguma coisa elevado a uma potência aqui, esse alfa sai, desce multiplicando o logaritmo, digamos assim. A terceira propriedade é que o log na base A de x dividido por y é o log na base A de x menos o log na base A de y. Tá? Quarta propriedade é que se a gente chama lá no ensino médio de mudança de base, né? É que o log de x na base A você pode escrever como sendo log de x na base B dividido pelo log de A na base B. Isso que a gente chama de mudança de base. E tem uma outra propriedade que é similar, aquela a 5/6 da exponencial, que é a seguinte, que se o A é maior que 1 e x é menor que y, então vai valer o seguinte, o log de x na base A é menor que o log de y na base A. Ou seja, a função logaritmo é crescente. E propriedade 6, se o A está entre 0 e 1 e o x é menor que y, então o log de x na base A é maior que o log de y na base A, ou seja, ela é decrescente. Tá? Para o nosso gasto aqui, pessoal, para o que a gente vai fazer, basta a gente saber essas propriedades, tá? De novo, vocês não precisam... É um exercício interessante vocês tentarem demonstrar essas propriedades, tá? Mas a gente não está... Estou interessado mesmo em fazer duas contas para vocês, tá? Porque a gente está no curso de cálculo. Então, a pergunta que... Tudo bem, a gente definiu aqui exponencial, o logaritmo como a inversa da exponencial. Vou só fazer um comentário rapidinho, que é o seguinte, que uma outra maneira de definir essas coisas é o seguinte, você tem aqui par de eixos, aí você pega aqui a função, o gráfico da função 1 elevado a x, é uma coisa assim. Tá? Isso aqui é 1 dividido por x, perdão, 1 elevado a x não, 1 sobre x. Tá? Então você pode definir o logaritmo usando essa função aqui, usando o conceito de integral, que a gente não viu ainda, né? Que é basicamente calculando aqui a área sobre o gráfico, tá? E você faz uma continha aqui e define um logaritmo. Não é só uma curiosidade. Preciso dizer que você tem maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, tá? Essa maneira de usar o logaritmo, de definir primeiro o logaritmo e depois a exponencial, é mais usada quando você está estudando análise, né? Quando vai estar integral, aí você faz essa conta aqui. Mas bem, voltando aqui, foi só uma curiosidade. Então a gente está aqui com duas funções, tá? Deixa eu colocar aqui em outra página para não travar. Então agora aqui a gente está com a função f de x igual a elevado a x. No caso eu vou tratar aqui, pessoal, hoje eu vou tratar da função e elevado a x. Tá? E a função g de x como sendo ln de x. Eu vou tratar primeiro o caso da... Quando a gente está com número de Euler, exponencial com a base sendo número de Euler,
e o logaritmo como tendo a base o número de Euler também. Então, eu estou interessado em calcular as derivadas dessas funções. Eu quero saber quem é f' de x, e eu quero saber quem é g' de x. Uma observação é que a função logaritmo também é contínua, tá? Esqueci de citar atrás, mas a gente vai usar esse resultado, tá? Então, pessoal, eu vou primeiro fazer o seguinte. Para calcular essas funções, a gente vai precisar do seguinte lema, que é um exercício, na verdade. Que o limite, quando h tende a zero de e elevado a h menos 1 dividido por h é 1. Tá? Por que isso é verdade? Vamos fazer aqui uma continha e para provar isso aqui a gente precisa usar aqui o logaritmo contínuo, tá? Então se você fizer u como sendo e elevado a h menos 1, isso implica que u mais 1 é igual a e elevado a h, e se você aplicar o ln dos dois lados, como ele é a inversa da exponencial, isso aqui implica que ln de u mais 1, que é a mesma coisa de 1 mais u, tá? Ele é igual a h. Tá? Aqui eu estou aplicando o ln dos dois lados, e como ele é a inversa da exponencial, quando eu aplico a inversa de uma função na função, o resultado é a identidade. Ok? Então, se você chama de u e elevado a h menos 1, então você conclui que o h é ln de 1 mais u. Portanto, h tender a zero significa que o u, na verdade, h tender a zero implica que o u tende a zero. Porque quando o h tende a zero, e elevado a zero é 1. 1 menos 1 dá zero. Tá? Então, você tem essa. Okay? Então, o limite que a gente quer calcular, que é e elevado a h menos 1 sobre h, fazendo essa mudança aqui, isso é a mesma coisa que o limite, quando u tende a zero, e elevado a h menos 1 é u, e o h é ln de 1 mais u. Aí você vai pensar, eita, agora ficou mais complicado ainda, né? Porque parece mais complicado, mas na verdade não é não, tá? Aqui a gente vai usar a propriedade do logaritmo, pessoal. Isso aqui é a mesma coisa que o limite, quando u tende a zero, de 1 sobre u, ln de 1 mais u. Tá? Porque o que a gente está fazendo é o seguinte, esse u aqui, deixa eu explicar melhor. Isso aqui é o ln de u, ln disso aqui, dividido por u. Se você fizer essa conta aqui, dá exatamente isso aqui. Só que em vez de dividir por u, estou fazendo multiplicação de 1 por u, que é a mesma coisa. Tá? Isso aqui é a mesma coisa de vezes u. Ok? Bom, propriedade do logaritmo, propriedade 2. Isso aqui é igual ao limite, quando u tende a zero, de 1 sobre ln de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Lembra que o ln de alguma coisa, a potência dessa multiplicando. Então você pode colocar isso aqui dentro do logaritmo como sendo a potência disso aqui. Okay? Aí aqui, pessoal, a gente vai ter que usar a continuidade do logaritmo, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 1. Aqui, pessoal, uma parte. Quando a função é contínua, você pode
permutar o limite com a função. O que eu quero dizer é o seguinte, que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre o ln do limite, quando u tende a zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Okay? O limite vai para dentro da função, se ela for contínua. Tá? Essa é a propriedade de função contínua. Ok? E aqui a gente vai usar o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. Isso aqui, esse limite aqui, pessoal, é 1 sobre ln. E esse limite aqui, que está dentro, é exatamente o E. Vou já explicar por quê. Tá? Isso aqui, o E. Só que o ln de E é 1. Isso aqui é 1. Porque fica 1 sobre 1. É 1. Portanto, o limite que a gente queria provar, de fato, é igual a 1. Tá? Por que isso aqui é o E, pessoal? Lembra que eu disse... Quem é que eu disse que era o E? O número E, ele é o limite quando n tende a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Ora, aqui, se você faz 1 sobre u igual a v, quando u tende a zero, é a mesma coisa de dizer que v tende a infinito. Portanto, esse limite aqui, quando u tende a zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u, fica o limite quando v tende a infinito. E, ó, quando u tende a zero, 1 sobre 0 vai para infinito. Isso aqui está tendendo a infinito. De 1 mais v, né? Ó, 1 mais 1 sobre v, na verdade, né? U é 1 sobre v. Então dá 1 mais 1 sobre v e 1 sobre u é v. É o que a gente tinha aqui, ó. Só que aqui, se você troca um n por v, e esse limite aqui a gente sabe que é E. Tá? Então esse limite aqui de fato é E, e segue o resultado. Ok? De novo, a gente não precisa... Eu quero só mostrar para vocês como é que é a derivada desse negócio, tá? Pra gente saber fazer as contas. Só para justificar que, de fato, aquele limite é 1. Então, no fim das contas, a gente provou o quê? A gente provou que o limite, quando h tende a zero, de e elevado a h menos 1 sobre h, é 1. Então, agora vamos calcular a derivada. Vamos calcular f' de x. F' de x é elevado a x, e a derivada de e elevado a x. Isso aqui, pessoal, por definição, é o limite, quando h tende a zero, de e elevado a x mais h, menos e elevado a x sobre h. Isso aqui é o limite, quando h tende a zero, de quem? Usa a propriedade da exponencial. Isso aqui fica e elevado a x vezes e elevado a h, menos e elevado a x sobre h. Isso aqui fica o limite, quando h tende a zero, de e elevado a x, vou colocar em evidência aqui, ó, e elevado a x, aí fica e elevado a h menos 1, dividido por h. Aí observa o seguinte, aqui fica e elevado a x. O limite aqui é quando h tende a zero. Portanto, com e elevado a x não depende de h, ele é uma constante com relação a h, então ele sai do limite. Então esse aqui fica e elevado a x vezes o limite, quando h tende a zero,
de E elevado a H menos 1 sobre H. Só que esse limite aqui a gente acabou de provar que é 1. Então, esse limite aqui é 1. Então, isso aqui fica E elevado a X. Opa, então veja só, pessoal. O que é que aconteceu aqui? Essa função exponencial, ela tem essa propriedade. Ó, a gente derivou a função E elevado a X e o resultado foi ela própria. Isso é uma propriedade interessante da exponencial. A derivada dela é ela própria. Tá? Ok? E para o logaritmo, se você calcular aqui a derivada do logaritmo, isso aqui é o limite, quando h tende a zero, do ln de x mais h menos ln de x dividido por h. Isso aqui é o limite. Ó, aqui, ó, a diferença de dois logaritmos. Isso aqui é o limite quando h tende a zero, dividido por h. Ó, aqui é o ln dessa coisa menos ln dessa, na mesma base. Usando a propriedade de logaritmo, isso aqui é o ln de x mais h dividido por x. Lembra que o ln do quociente é o ln desse menos o ln desse. É o que está aqui. Isso aqui é igual. Limite quando h tende a zero. De quem? De 1 sobre h ln de 1 mais h sobre x. Então, só fiz dividir por x aqui, ó. Fica 1 mais h sobre x. E agora, se você fizer u como sendo h sobre x, quando h tende a zero, isso implica que u tende a zero. Não. Ok? Portanto, esse limite aqui vai ficar o seguinte. Esse aqui é o limite. Quando u tende a zero. E observa o seguinte, que h é x vezes u. Esse h pode ficar aqui, tá? Então, esse aqui fica limite do ln de 1 mais u, né? Que é h sobre x é u. Esse 1 sobre h, eu posso colocar aqui no expoente, só que 1 sobre h é 1 sobre x elevado a u. Se h é x elevado a u, 1 sobre h. Tá? Esse camarada aqui eu pus aqui no expoente. Só que 1 sobre h é 1 sobre x elevado a u. Na verdade, deixa eu colocar aqui o seguinte. Deixa eu escrever de novo aqui para ficar mais claro. 1 sobre h é 1 sobre x u ln de 1 mais u, tá? Isso aqui é u, tá? Isso aqui é igual ao limite quando u tende a zero. Eu vou deixar 1 sobre x aqui, porque isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre x vezes 1 sobre u. Só voltar a escrever isso aqui, ln, deixar bem explicado. Certo? Esse u aqui eu vou passar aqui para a potência. Então, isso aqui fica limite quando u tende a zero de 1 sobre x ln de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Tá? E aqui a gente usa de novo a continuidade. Bom, aqui duas coisas. Esse limite aqui é o limite de u, é o limite quando u tende a zero. X não depende de u. Portanto, ele sai do limite, então fica 1 sobre x. Limite quando u tende a zero de ln de 1 mais u elevado a 1
sobre 1. E aqui você usa de novo a continuidade do logaritmo. Isso aqui é 1 sobre x, repito, vezes. Como o ln é contínuo, esse limite pode entrar aqui. Então fica ln do limite, quando u tende a 0, de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Isso aqui dá E, a gente já sabe que esse limite aqui dá E, e o ln de E é 1, portanto dá só 1 sobre x. Portanto, pessoal, a derivada do ln de x é 1 sobre x, ok? Certo? Então, recapitulando aqui, vou escrever de novo aqui para... A gente provou duas coisas aqui. A gente provou que a derivada com relação a x de E elevado a x é elevado a x, e a gente provou também que a derivada do ln de x é 1 sobre x. Tá? Não esqueçam isso aqui, extremamente importante, tá? Muito, muito, muito importante. Na verdade, pessoal, você pode provar o seguinte, usando a regra da cadeia, que a gente já viu, né? Se você tem E elevado a alfa x, derivada disso aqui, é alfa E elevado a alfa x. Tá? Esse aqui eu vou deixar para depois, tá? Ok? Então era isso. É isso que a gente tinha para fazer hoje. Tá? Por que essas funções são importantes? Como eu falei, se vocês forem, quando vocês forem olhar o Guidorize, né, que eu passei para vocês, tá? Bom, aqui, pessoal, o Guidorize vai usar muito essas duas funções, exponencial e logaritmo. Então, é extremamente importante saber. Professor, Oi. boa noite. Boa noite, professor. Com relação a que o senhor orientou para dar uma lida, eu já li, viu, do Guidoriz. Certo, tranquilo. Tanto li como também eu copiei o capítulo. Tranquilo, tranquilo. Obrigado, professor. Também a regra da cadeia de leitor, viu? Exatamente. Certo. Estou atento. Muito bem. Tá, pessoal, aqui, então já que o Francis, né, citou a regra da cadeia, eu vou fazer aqui, citar rapidamente, para a gente encerrar por hoje, duas aplicações da regra da cadeia, tá? Guardem essas relações aqui, que é o seguinte. Suponha que você tem aqui f, uma função f derivável, todo ponto, tá? Não vou estar preocupado com essa derivada, não. Aí você pega a função e elevado a f de x. Quem é que é a derivada dessa função aqui, pessoal? Bom, pessoal, aqui você pode escrever isso aqui, você pode pensar isso aqui numa composição. Você pode pensar aqui numa função f grande de x, como sendo a função e composta com a função f. X. E aí você usa a regra da cadeia. A regra da cadeia diz o quê? Que você deriva a função e, tá? Se você aplicar aqui se você calcular f' de x, fica e composto com f' de x. Então isso aqui fica a derivada de e, calculada em f de x. Vou colocar assim, e' calculada em f de x, vezes a derivada da f. Só que quem é a derivada da função e? A derivada da função exponencial é ela própria. Portanto, esse aqui fica e elevado a f de x. A derivada da exponencial calculada em f, a derivada da exponencial é ela própria. Então, ela própria calculada em f é elevada a f, vezes f de x. Ok?
E se for logaritmo? Digamos que você queira... Digamos agora que você tem uma função g derivável. Suponha que a g seja positiva. Aí você pega essa função g grande de x, que é dada por ln de g de x. Então, quando você calcular a derivada de g, fica a derivada do logaritmo calculada em g de x vezes a derivada de g. A derivada do logaritmo, pessoal, a gente calculou. A derivada do ln é 1 sobre x, só que a derivada do logaritmo aplicada em g de x é 1 sobre g de x, porque esse aqui é como se fosse o ln, a derivada do logaritmo calculada em g de x, a derivada do logaritmo é 1 sobre a variável. Então, no caso, é 1 sobre g. Vezes g de x. Tá? Essas duas derivadas vão aparecer bastante, tá? Que a derivada de e é elevado a alguma coisa e a derivada do logaritmo composto com alguma função, tá? Isso vai aparecer o tempo todo. Vocês forem olhar o Guidorize, esse tipo de função aparece o tempo todo. No caso aqui, imagine, por exemplo, que a função f, digamos que você queira calcular, por exemplo, e elevado a seno de x. Então, isso aqui é e elevado a seno de x vezes a derivada do seno, que é cosseno de x. É exatamente o que está aqui, ó. No caso aqui, a função f é seno. Então, a derivada dessa função aqui é e elevado à própria função f. Você repete a função que você tinha, vezes a derivada da função f. Tá? Então, você tem esse tipo de peculiaridade. Tá? A função exponencial só aparece um monte de aplicação. Aparece o tempo todo. Tá? Ok? Então é isso, pessoal. Por hoje, deixa eu interromper aqui só um minuto. Deixa eu parar aqui a gravação.